Já soltou a live? Já? Eita, nós. Boa noite. Ou boa tarde, eu não sei. Uma tarde encalorada. É muito bom a gente poder estar aqui, né, na casa do nosso Deus e poder juntos louvar e engrandecer o nome dele. Poder ouvir um pouquinho da palavra. E se você está aqui é porque o Senhor preparou essa noite, né, para que eu e você estivéssemos aqui, né, para louvar o nome dele, engrandecer o nome dele através dos hinos, dos cânticos e também ouvir aquilo que ele preparou para nós, ouvir da palavra dele, de como caminhar com ele. E se estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado saúde, né, em meio a tantas coisas que temos visto aí fora, né, ondas e mais ondas, né, surtos. Mas mesmo assim o Senhor tem cuidado de nós. E queria convidar você a ficar em pé. E a gente está dando início ao nosso culto, uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, porque o Senhor tem sido tão bom conosco, tem sido maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido as nossas casas. O Senhor tem nos dado saúde. O Senhor tem cuidado daqueles que têm sido infectados também com o Covid. O Senhor tem restaurado as suas saúdes. E louvamos, porque o Senhor tem estado presente, Pai, na vida dessa igreja. E estamos aqui nessa tarde para louvar e engrandecer o Teu nome, para glorificar, para fazer alguns pedidos através das músicas, para que o Senhor venha reinar sobre as nossas coisas, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos. Que o Senhor venha sondar o nosso interior. Que o Senhor nos ajude nos momentos em que somos fracos. Que o Senhor possa estar nos enchendo, né, do Teu amor, nos perdoando quando falhamos. Que o Senhor receba, Pai, esse momento que vamos ter agora de louvor e adoração como uma declaração de amor ao Senhor e de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Peço as suas bênçãos sobre as pessoas que estão aqui no culto, sobre aqueles que estão em casa também assistindo, sobre as pessoas que ainda vão assistir o vídeo deste culto, que possam estar sendo abençoadas pelo Senhor ao ouvir a Tua palavra e que possam estar Te louvando também, Senhor. É isso que pedimos. Colocamos, Pai, este culto na Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar o grupo de louvor, né, a vir aqui à frente. A primeira música que a gente vai estar cantando, né, fala sobre o Senhor reinar sobre as nossas coisas, né? Então, reina em mim. Tenho certeza que cada um de vocês tem sonhos, tem planos, tem objetivos a serem cumpridos, né, alcançados, sonhos, né, às vezes às vezes difícil de alcançar, mas sonhos. E eu e você, o meu dever e o seu dever é de orar e colocar diante do Senhor, e que o Senhor venha reinar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos e principalmente sobre a nossa vida, sobre as nossas vontades também. Sobre toda a terra tu és.
Amém? Que o Senhor possa estar reinando sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas coisas, nossos sonhos. As duas próximas músicas que eu acabei escolhendo, elas falam sobre algo muito interessante. Ela fala sobre o fim. E eu queria saber se você está preparado para o fim. Se você está realmente preparado para que, se o fim chegasse hoje ou amanhã, eu não sei quando será, mas eu sei de uma coisa, que eu e você temos que estar preparados, convictos, com a certeza de que quando tudo acabar, sem medo então, terei vitória, né? E quando enfim chegar a hora de que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitórias e verei na glória meu Jesus. Você tem certeza que quando enfrentar a morte vai ver Jesus? E a outra música fala que o véu rasgou, e foi porque Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Foi só por isso que o véu se rasgou, que tudo está consumado. E a outra música fala também: e quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei que Ele me ama. E é um amor muito grande de dar o próprio Filho. E Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz por mim e por você. Seu Filho ao mundo para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vive está. Ao contemplar uma criança, vejo a pureza em seu olhar. Podemos ver a confiança em enfrentar o amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vive está.
Amém? Que eu e você tenhamos a certeza de que quando a morte enfrentarmos, veremos da glória o Senhor Jesus. Essa música fala que mesmo quando falho, Ele me ama. Mesmo quando eu acabo tropeçando, Ele continua me amando. E quando tudo se acabar, eu vou estar com Ele, que me amou primeiro. Estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca sobre a morte já venceu, sua
céu encheu, nada irá me separar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor tem um amor tão grande por nós. E mesmo quando falhamos, o Senhor está ali do nosso lado. Uma vez um amigo falou que se eu cair 1000 vezes, o Senhor estará 1001 disposto, estendendo a mão para mim. Se eu quiser estender a mão e buscá-lo. Que amor é este? Que perdão incondicional, que perdão que o Senhor tem, a ponto de esquecer tudo o que fazemos diariamente. Se estamos aqui, Pai, porque a Tua palavra chegou até nós e nos alcançou. E amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, mandando o Seu Filho para morrer em nosso favor. Recebe, Senhor, esse momento de louvor com gratidão a Ti, Senhor. E se aqui há alguém que ainda não Te conhece verdadeiramente, que ainda não entregou sua vida ao Senhor, que não aceitou o sacrifício da cruz, que possa estar fazendo o mais rápido possível para que quando tudo se acabar, ter um encontro com o Senhor, de que quando a morte enfrentar, sem medo, terei vitória. Que a morte seja realmente uma vitória para todos nós, em nome de Jesus, amém. Próxima música, eu queria também dar a oportunidade de você participar com as ofertas, com os dízimos, se você veio preparado, ou aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você pode estar trazendo aqui na oferta missionária ou nos dízimos. Como sempre falo, se a mensagem chegou até aqui, foi porque aí para trás alguém investiu e não deixaram com que essa mensagem se apagasse. E o meu papel e seu papel é fazer com que essa mensagem não pare por aqui, que ela continue e alcance o máximo de pessoas possível. Se você, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você pode estar ofertando ao a gente cantar essa música. Eu começo? Chover perdão e graça sobre mim, perdão.
chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essas ofertas que foram recolhidas nessa noite. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão aqui, Pai, presente. Que o Senhor possa estar retribuindo, Senhor, todos aqueles que ofertaram. Que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre a vida de cada um de nós aqui. Não deixe, Pai, que nada venha nos faltar. Supre as nossas vidas, primeiramente com saúde, para que a gente possa, dia após dia, levantar o pão do nosso sustento. E queremos estar dentro da sua vontade, viver seus sonhos, seus planos, que o Senhor os realize, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Eu estou com muito calor aqui. O ventilador não pega aqui, não sei o que acontece. Ou o vento não vem, não sei, estou derretendo. Temos alguns avisos aí. Na quarta-feira, né? Temos aí a reunião de oração, bem cedinho, né? Às 7 horas da manhã, você pode vir aqui. Logo após, né? Daí, você está tendo café? Tem um cafezinho ainda aí, tá? Então, tem um cafezinho aí, você pode vir aqui também, se você tem um tempo livre aí pela manhã. Venha, tem um tempo de comunhão, né, de orar, compartilhar e também se alimentar juntos aí. Então venha, se pode, né, pode estar vindo aí. Tá certo? Acho que as crianças podem ir lá para a sua classinha de escola dominical. Queria chamar o pastor Joel. Tirar a esquerda. Boa noite. Estava observando um fenômeno interessante que acontece aqui. Quando nós estamos no inverno, no culto da manhã, todo mundo senta desse lado aqui, né? Todo mundo quer pegar o sol. Agora a gente está derretendo, né? Já é 8 horas, 7h30, nós estamos derretendo. Todo mundo quer pegar o ventilador aqui, né? O Jairo está balançando ali os cabelos dele, né? Com o ventilador. Essas são as oscilações. No inverno, todo mundo senta aqui que chega a dar um desequilíbrio geológico, né? A igreja fica assim, tanta gente que senta desse lado aqui. De manhã cedo. À noite o pessoal fica perto das paredes porque esquentou a parede. Né? Muito bom, gente, é bom estarmos juntos. Hoje temos a visita dos irmãos, parentes do Cleverson da Selene. Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. Vacine-se, não vacile, né? Essa variante aí está firme, as previsões não são nada boas. Muito cuidado, tenha muito cuidado. O número de internações está subindo de uma maneira exponencial, o número de mortes também. Então
continue cuidando, se cuidando, principalmente evitar aglomerações, usar máscaras, e essa variante exige que haja uma boa vedação, por isso eu estou com 2 máscaras ali, para eu não contaminar você, né? Vamos nos cuidar, até aqui temos caminhado muito bem, né? Mas esse vírus aí não é brincadeira, por isso cuide. E vamos orar pelo Nivaldo, como todos vocês souberam, né? Ele teve que fazer cateterismo, passou mal essa semana aí, pelo menos uma veia, não sei, tinha mais 2 comprometidas, eu não sei se os médicos acabaram fazendo cateterismo nele, ele já está em casa, né? Mas vamos orar pela recuperação dele, também pelo irmão Alfredo, ele está com uma certa dormência nas mãos, resultado de todos aqueles, eu acho que é um problema circulatório, vamos orar pela saúde dele. Queria também perguntar se tem mais algum motivo de oração que você gostaria de trazer esta noite para estarmos orando aqui. Ok, vamos orar pela família do Mauro. O Renan e Rafael também não estão bem. Eu vi alguém levantando a mão lá em cima. Ed? Sim. Saúde? Ok, pelo seu Elcio, Dona Helena, uma família que reuniu conosco durante muitos anos. Hoje eles moram lá em Morretes, também não estão bem. Tem muita gente aí, muita gente não passando bem, né? E os sintomas se confundem. Nós temos, né, o H2N3, a variante Darwin, temos o Covid, tem gente que está pegando as 2, dias difíceis, né? Vamos orar por esses irmãos aí. Domingo, né, o Antônio estava com a gente aqui, segunda-feira foi constatado que ele também estava com Covid. Então temos muitas pessoas aí. Aquele casal que está chegando agora, o Maurício e Kathleen, eles estão com Covid também, né? Ficaram em casa aí, não. E qualquer sintoma, gente, se você tiver algum sintoma dessas coisas, fique em casa, você não vai estar pecando, pelo contrário, né? É uma expressão de amor, você se cuidar e também cuidar dos irmãos. Vamos orar então por essas pessoas. Bom Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos cuidado. Alguns irmãos estão aí adoecidos, queremos pedir pela boa recuperação do Nivaldo, que ele se recupere prontamente. Também pelo Alfredo, que está com esse problema circulatório no seu braço, põe a tua mão e o restaura, Pai. Pelos irmãos que estão aí com Covid, ao Renan, o Rafael, a Kathleen, o Maurício, a família do Elcio, o Antônio, tantas pessoas estão aí se recuperando, Pai. Põe a tua mão, pela família do Mauro também, que o Senhor esteja cuidando desses irmãos também, abençoando. Querido Deus, esteja cuidando e trazendo saúde para eles e protegendo-os. E guarda-nos. A semana começa, nós temos o nosso trabalho, nossos deslocamentos, nossos relacionamentos. Seja cuidando, Pai, de cada um de nós. Protege nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bom. Abra a sua Bíblia na terceira carta de João. E vamos ler a terceira carta de João. Todo mundo lá? O presbítero ao amado Caio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobre modo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios.
Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Um cara legal, né? Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Essa é a terceira carta que João escreve. Tanto a segunda quanto a terceira são as menores do Novo Testamento. Nessa carta, João vai nos mostrar que poxa vida, está mal escrito aquilo ali. É o líder cristão, não é a líder. O líder cristão autêntico é reconhecido pelo andar na verdade, exemplificado no amor, no serviço amoroso. Vamos ver como é que João então vai descrever e desenvolver este conceito da liderança cristã autêntica, marcada por andar na verdade, exemplificada no serviço amoroso. Essa carta vai tratar da verdade, do amor, como lemos agora, da hospitalidade, mas ela não se dirige à igreja, como foi a segunda carta, mas sim, ele vai se dirigir a algumas pessoas individualmente. Gaio, não é o irmão que dá galho, tá gente? Gaio. Tem alguns irmãos que dão galho, mas esse aqui é Gaio, né? Diótrefes, né? Não era uma pessoa muito legal aqui, ele é mais conhecido como Idiótrefes, né? Pela conduta dele, era terrível, vamos ver por quê mais para frente. Demétrio, né? Esses pregadores. João então está escrevendo essa carta. E se a gente observar tanto a segunda quanto a terceira carta, elas têm algumas similaridades que nos ajudam a entender, na verdade elas estão relacionadas. Pode pôr o próximo lá? Observe que eu procurei destacar aqui algumas semelhanças e diferenças entre as cartas. Observe que ele começa tanto a segunda quanto a terceira do mesmo jeito. O presbítero, aqui no caso na segunda ele se dirigiu a uma igreja, uma comunidade, aqui ele personifica numa senhora e seus filhos, seus membros, a quem eu amo na verdade. A terceira carta é uma carta pessoal, mas ele usa, muito bom, né? A quem eu amo na verdade também, a Gaio. Observe aquilo que o testemunho da verdade, ele repete isso várias vezes, tanto na segunda quanto na terceira carta. Há uma ênfase muito grande na verdade, no lugar da verdade. Nós vamos já falar sobre isso, sobre o amor também, e aquilo que traz alegria para João, né? Fiquei sobremodo alegre de ter encontrado que teus filhos andam na verdade, e ele repete essa mesma ali no versículo 4, na terceira carta: não tenho maior alegria que essa de ouvir que meus filhos andam na verdade. São ideias semelhantes. Aqui no finalzinho da segunda, para que a nossa alegria seja completa, ele queria estar com aquela igreja, o desejo da comunhão com aquela igreja dava muita alegria para ele, e ele também ele ficou muito alegre, né? Quando no versículo 3, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos. Então ele tinha esse desejo de estar junto com as pessoas, a ênfase ao amor, né? Como Gaio manifestava isso, e João fala sobre isso. Na segunda carta ele falou sobre os enganadores. Na terceira carta ele vai falar sobre um homem que queria mandar em tudo. Ele era um ditadorzinho no meio da igreja, né? Aqui na segunda carta ele fala aqueles enganadores que estavam trazendo aquela mensagem tão perniciosa para a igreja, né? Se você
recebe, se você dá hospitalidade a esses homens, você torna cúmplice das obras más. Mas na terceira carta ele vai falar, não, você tem que dar hospitalidade para que você se torne cooperador. Está bem preto ali no meio, no versículo 7, né? Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, mas espera aí, uma hora ele manda dizer que não, olha, não dê hospitalidade para essas pessoas. Não, mas aqui você tem que dar. Por que ele faz essas coisas? Vimos na semana passada o porquê que João diz, porque aqueles homens traziam uma mensagem perniciosa, não deixa eles entrar nas casas, porque as igrejas se reuniam na casa, não receba essas pessoas, não dê autoridade nem palavra, porque o ensino que eles estão trazendo é pernicioso, estão negando que Jesus Cristo fora homem, fora uma pessoa comum como nós, eles estão negando isso é terrível, porque afeta a doutrina da salvação. E observe que o fim é igualzinho, ele manifesta o desejo, eu quero ter convosco, né? Eu quero estar com vocês, eu quero conversar de viva voz. João tem essa, e ele termina com uma saudação, né? A igreja e ali aos amigos, nome por nome. Aquele que permanece na doutrina tem Deus, né? Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Então há um contraste aqui. Então a segunda e terceira carta, elas se complementam e são bem semelhantes em seu conteúdo. Vamos então para o texto, versículo 1. Pode passar lá o próximo, né? Então ali a comparação, né? Terceira João, carta de terceira João. O presbítero ao amado Caio. Presbítero é aquela referência, né? Aquele homem que está responsável, ele cuida da igreja, ele pastoreia a igreja, ele ensina a igreja, ele está na liderança, e no caso aqui é o apóstolo João. Ele está escrevendo a Gaio, ao amado Gaio. Antes de, deixa eu ver, algumas coisas que esqueci de falar aqui, importantes, poxa vida, já estava deixando de lado aqui, né? A sequência dessas duas cartas foi assim. João escreveu aquela que é a segunda carta à igreja, e mandou alguns irmãos pregar, ensinar àquela igreja, levando essa carta. Esses irmãos então retornam daquela visita que eles fizeram àquela igreja e dão um relatório daquilo que está acontecendo na igreja. E diante desse testemunho daquilo que está acontecendo, João então escreve a terceira carta para aquela igreja, a qual dentre eles Demétrio será o portador dessa carta. Ele vai levar essa carta de volta, tanto lá para Gaio, para Demétrio e também para Diótrefes. Olhando essas duas cartas, nós vamos observar como é que é a vida da igreja do primeiro século, as tensões que ela estava passando. Na segunda carta, João se deteve no perigo das falsas doutrinas, do ensino pernicioso, o ensino que não é de acordo com a verdade, que aqueles homens que ele chama de enganadores e até de anticristo, por negarem a humanidade do Senhor Jesus, João está dizendo, era um perigo externo, que estava rodeando a igreja lá, e João está dando, tanto é que ele fala na segunda carta, acautelai-vos, tome cuidado, veja bem isso que essas pessoas estão trazendo. É aquela lição para nós, né? Presta bem atenção àquilo que você está recebendo e aquilo que você está ouvindo na sua vida. Quem você está ouvindo? Presta muita atenção. Verifique se está de acordo com a verdade da palavra de Deus. Na terceira carta, João está falando de um problema interno, de uma tensão interna de liderança. Havia alguém que estava questionando e não aceitava a autoridade do apóstolo João, a autoridade dos líderes local, e estava ali um conflito. João também vai falar nessa terceira carta sobre procedimentos missionários. Ele vai falar sobre liderança, como era a vida. Essa então é a contribuição dessas cartas que João está trazendo para nós aqui. O perigo, os procedimentos, o relacionamento, né? Como aquela igreja estava vivendo. Não mudou muita coisa de lá para cá. João então vai se dedicar nessa terceira carta a mostrar
reconhecimento de uma liderança autêntica. E como é que essa liderança ela é reconhecida, observada e comprovada? Na prática da verdade, no amor, no serviço amoroso para com os irmãos. Então o presbítero, no caso aqui João, ao amado Caio. Por que amado Caio? E observe no versículo 1, ele fala ao amado Caio, a quem eu amo na verdade. Por que amado Caio? Porque todo cristão é uma pessoa amada. As duas últimas músicas que o grupo de louvor ministrou para nós, estava falando exatamente dessa verdade. O Filho de Deus é uma pessoa amada, porque aquilo que Deus fez por ela é demonstração de amor. Caio é amado assim como todo filho de Deus, porque ele foi objeto do amor de Deus. Quando ouvimos o Evangelho, descobrimos quão impossível é ter um relacionamento com Deus, porque Deus é totalmente santo, e nossa pecaminosidade, nossa justiça própria nos afasta e nos separa e completa irremediavelmente de Deus. Não temos nada que podemos fazer, nada que podemos merecer. Nosso pecado, Isaías diz, tem um texto que fala que são como trapos de imundícia. Não podemos nos aproximar de um Deus totalmente santo, justo. Mas no meio dessa impossibilidade, uma das músicas falava exatamente isso. O que nós encontramos? Encontramos uma cruz, na qual o Filho de Deus fez um sacrifício perfeito, atendeu a todas as justas e perfeitas reivindicações da justiça e da santidade de Deus, através da qual Ele pode nos aceitar. Esta é a manifestação. Nós não somos salvos por causa do amor em si, mas porque Deus manifestou o seu amor no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando aceitamos e admitimos essa condição de total perdição e separação de Deus, e pela fé nos arrependemos e cremos naquilo que Jesus fez, na qual Ele pode nos perdoar, e então somos reconciliados, perdoados com Deus. É essa ação amorosa de Deus que faz com que todo filho de Deus seja uma pessoa amada. Na primeira carta ele disse assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, assim devemos amar uns aos outros. Então, mais do que mostrando o apreço, o cuidado e a amizade que João tem com o Gaio, João está mostrando o fato de que ele é um homem amado. O teor e o tom da carta às vezes é severo, há um tom de reprovação, há assuntos espinhosos sendo tratados, mas aqui João expressa o seu carinho e seu afeto por Gaio, no final pelos irmãos, e também ali no meio da carta ele mostra quanta alegria ele tem, né? Aqueles irmãos voltaram da viagem, e ele está contente em receber aqueles irmãos. Gaio era um nome bastante comum naqueles dias no Império Romano. Há vários Gaios, né, que o Novo Testamento cita. Provavelmente há um documento do século IV, onde fala que João nomeou Gaio como um dos líderes da igreja de Pérgamo. É um documento posterior, isso não está na Bíblia, tá, gente? Mas é um documento posterior. Gaio é um homem influente, ele tem responsabilidade na igreja local, ele tem contato com pessoas, e João então está preocupado com ele, principalmente por causa da ação de um outro líder da igreja. E João então está escrevendo para Gaio, né, e recomendando, dando orientações com ênfase de como tratar com líderes dentro da igreja. E João fala não que apenas Gaio é amado, mas que ele o ama na verdade. Amar em verdade
porque esse é o ambiente da prática do amor. Não é tanto os sentimentos de amizade, logicamente acompanham, né, de simpatia, de relacionamento, mas o que João está nos dizendo aqui é que o amor, a expressão do amor era condicionado pela verdade, a verdade da palavra. Essa era a condição, o ambiente no qual João expressa o seu amor, o seu relacionamento para com Gaio. Logicamente ele fala sobre simpatia, empatia, mas o principal é que no âmbito da verdade, ele é influenciado, dirigido e motivado pela verdade. Amor e verdade são inseparáveis. Se você prestou atenção, tanto na primeira, na segunda e na terceira, são temas recorrentes o tempo todo. João está falando sobre a verdade, permanece na verdade, permaneça no amor, anda na verdade, anda no amor. João está ao tanto, porque são coisas inseparáveis. Em Colossenses, por exemplo, Colossenses 3, 12 e 14, Paulo nos descreve um pouco qual é o sentido disso. Ele disse assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Se revista disso, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Veja só, perdoai-vos mutuamente. Para quem que ele está escrevendo isso? Para irmãos, mas que eventualmente, o que pode acontecer entre eles? Mas a gente se magoa, se ofende. Ele está dizendo para que dentro da igreja nos perdoemos, porque na convivência muitas vezes podemos ofender, magoar alguém, e ele está dizendo: perdoem-se, se alguém tem motivo de queixa, porque assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A referência é muito elevada daquilo que Paulo coloca, mas veja só como ele termina: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Poxa vida, vínculo da perfeição. Mas agora ele acabou de dizer que a gente tem que se perdoar. Se tem que se perdoar porque a gente errou, porque a gente pisou na bola, fez alguma coisa que não devia. Como é que isso se relaciona com o vínculo da perfeição? Porque a palavra perfeição significa aqui maturidade. É verdade que muitas vezes podemos errar e erramos, mas quando nos perdoamos, isso é demonstração de que ali existem pessoas maduras, pessoas que estão crescendo. Por isso o amor governa, a verdade governa o amor e o amor governa a verdade. Elas são inseparáveis. Então era essa verdade vinculada a João e aos irmãos, e aqui particularmente a Gaio. É a crença comum. John MacArthur, um escritor, disse assim: é a sua crença comum na verdade do Evangelho que une todos os crentes. Por isso ele fala: Gaio é amado por causa das coisas que Deus fez por ele, que faz por todo cristão. Deus prova o seu amor. Somos pessoas amadas por Deus, e ele provou isso através de Jesus Cristo. Mas João também diz: eu amo a Gaio. Provavelmente Gaio era um discípulo de João. Gaio tinha sido ensinado, doutrinado, preparado por João, e Gaio cresceu e acabou se tornando um dos líderes daquela comunidade. Amado, e é dessa maneira que na primeira carta de João também, várias vezes João vai dizer amados, filhinhos. Ele está com mais de 80 anos aqui, 85 anos talvez. Então vemos aquele homem cheio de ternura, de cuidado pastoral, de se dirigir àqueles irmãos, filhinhos, amados. E ele faz aqui amado, e ele vai repetir isso várias vezes, versículo 5, amado, versículo 11, amado. João está repetindo: Gaio, você é uma pessoa amada. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Há uma carta, um papiro, mostrando como era a correspondência entre as pessoas naqueles dias. E a estrutura que João usa aqui na sua carta
é a mesma que as pessoas usavam naqueles dias. Havia uma saudação inicial, o corpo da mensagem e uma saudação final. Nossas cartas, quando a gente escrevia carta, né? Isso faz bastante tempo, né, Wilfred? A gente escrevia carta, né? E como é que a gente começava a carta? Meu amor, espero que essa se encontre bem de saúde, espero que tudo vá bem. Aqueles votos, aqueles desejos, né? Que esteja bem, que tudo vá bem com você. Não era assim que a gente escrevia? Na abertura da carta, né? Nessas poucas e más traçadas linhas, né? Espero que você esteja bem. Aquela enrolação toda, né, Jô? Né? Que a gente escrevia. E olha só, tem uma carta da antiguidade, de um marinheiro, o capitão de um barco. Ele escreve para o irmão Apolinário, o irmão dele. Ele diz assim, Irineu a seu irmão Apolinário, saudações. Continuamente suplico que estejas bem de saúde, assim como eu estou bem. Quero que saibas que cheguei ao porto no dia 6 e terminei de descarregar o barco no dia 18 do mesmo mês. E vou partir para Roma no dia 25 desse mesmo mês. E nos receberam bem, como Deus quis. Diariamente aguardamos para descarregar, de maneira que até agora nenhum de nós do serviço de grãos foi autorizado a sair. Muitas saudações para tua esposa e para Sereno, e a cada um dos que amam a Deus. Então é essa correspondência pessoal, e João tem essa mesma estrutura, uma saudação, depois ele trata do assunto e faz uma conclusão na carta, mostrando, né, como esse tipo de redação era comum naqueles dias, atestando, né, a contemporaneidade da carta de João, porque ela se enquadra exatamente na maneira como as pessoas escreviam cartas pessoais um para os outros. Mas aqui na sua saudação ele coloca algo muito importante, né? Ele fala, eu faço voto aqui por tua prosperidade e saúde, né? Eu espero que tudo vá bem com você, que a tua saúde esteja bem, que você, quem sabe ele estava lá com uma gripe, eu espero que você tenha melhorado. Talvez por isso João está escrevendo dessa maneira, por tua prosperidade, que tudo vá bem. A palavra prosperidade não implica somente na questão financeira. Prosperar significa que as coisas vão bem, que as coisas avancem, que elas deem certo, que elas se realizem, que você seja próspero, né? Como nós desejamos muitas vezes, né? Próspero ano novo. Não significa necessariamente que a gente vai ficar rico, né? Geralmente a gente não fica, né? Mas que as coisas vão bem, que as coisas caminhem, né? Essa ideia de prosperar, algo que vai adiante, algo que evolui e progride. João então está desejando isso, mas ele diz assim, assim como é próspera a tua alma. Literalmente essa expressão ser próspero significa ser levado por uma boa estrada. E é um desejo que muitas vezes a gente fala, né? Espero que o teu caminho vá bem, que você se dê bem nesse teu caminho. E é exatamente essa ideia, essa expressão que João usa aqui nessa carta, que tudo vá bem no caminho que você está levando. É o desejo para ele, boa saúde, de ter êxito, que ele tivesse bem-estar, mas que tudo isso correspondesse à sua vida interior, à sua vida emocional, psicológica, espiritual, assim como é próspera a tua alma. Esta é a visão de Deus. Deus não contempla apenas o ser espiritual, mas a Bíblia nos vê como um todo, nosso físico, a nossa alma, nossos sentimentos, nossas aflições e o nosso espírito também. A vida cristã é um todo, tudo está incluso. A saúde mental, a saúde emocional, tudo é importante, é integrado na visão da palavra de Deus. E é isso que João está desejando aqui, que tudo vá bem com você. Veja só como a Bíblia se preocupa com todas as coisas. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, olha, da tua vida pessoal, das coisas que você aprende, das coisas que você está pregando, como você está vivendo. Mas lá no final da carta ele fala assim, eu sei que você não anda bem de saúde,
não bebe somente água, mas bebe água com vinho, né? Por causa da constante enfermidade do teu estômago. Então, essas propriedades terapêuticas, né, do vinho, Paulo recomendou para que ele melhorasse. Ele talvez tinha uma saúde um pouco mais frágil. Então, observe que na visão da palavra de Deus, essas coisas estão integradas, elas caminham juntas. E é isso que João então está desejando para Gaio, aquele líder lá, que tudo vá bem com você, da mesma maneira como a tua alma está, como você está crescendo nas coisas de Deus. Eu desejo que tudo vá bem. Versículo 3: pois fiquei sobremodo alegre pela vida de irmãos. Se tinha uma coisa que trazia alegria para João, era estar junto com os irmãos. Tanto é que na segunda carta, ele fala exatamente isso. Ele fala isso no final. Ele diz assim, na segunda carta, versículo 12, né? Eu espero ir ter convosco, conversaremos viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Então era algo que trazia muita satisfação, e aquele grupo de irmãos que tinha sido portador daquela carta, então, daquela segunda carta, agora está de retorno, estiveram com Gaio, isso trazia muita alegria, voltaram bem, trouxeram notícias. João estava muito alegre com isso. Mas a segunda razão que observamos ali, veja, fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo teu testemunho. Talvez eles tiveram alguns meses afastados, né, naquela viagem, retornaram, mas agora João também fala pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Aqui ele está se referindo a Gaio. O viver na verdade produz um testemunho inegável. Pelo teu testemunho da tua verdade e como tu andas na verdade. Esse grupo de irmãos pôde testemunhar, no tempo que eles estiveram naquela igreja, o compromisso que Gaio tinha com a verdade, o conhecimento que ele possuía da verdade, e como ele vivia coerentemente com essa verdade que ele conhecia e a qual ensinava. A verdade era algo evidente e não passou desapercebido naquele grupo de irmãos que agora está retornando para se reencontrar com João. A verdade, isso nos mostra que a verdade não era apenas um conceito, uma definição filosófica, mas é algo prático, algo visível, aplicável no viver e que de modo algum passou desapercebido dos irmãos. Gaio não era um exibicionista, mas a maneira pela qual ele vivia e encarnava a verdade de maneira contínua, consistente, coerente, ele simplesmente era assim, era alguém dirigido, governado pela verdade. Por isso, quando um cristão se alimenta da verdade da palavra de Deus, quando aquilo vai dominar a sua vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, a sua maneira de decidir, a verdade vai confrontá-lo, a verdade vai corrigi-lo, a verdade vai orientar a sua vida. Ela passa a ser algo normal da sua vida, assim como o nosso respirar, né? A gente não fica pensando, preciso respirar. Não, nós respiramos normalmente e muitas vezes estamos inconscientes disso. A verdade precisa ser encarnada da nossa vida de tal maneira que se torne algo tão simples e natural. Gaio era assim, pelo o testemunho da tua verdade e como tu andas na verdade. João aqui está reconhecendo, e isso é uma maneira bastante comum no Novo Testamento, reconhecer as pessoas. João não estava fazendo bajulação nem propaganda delas, né? Mas veja só alguns exemplos que o Novo Testamento nos dá. Pode avançar lá. Olha lá, fala de Febe, né? Fala de Priscila e Áquila, cooperadores.
Ali em 1 Coríntios fala da casa de Estéfanes, homens consagrados, cooperador, né? Aí ele repete algumas pessoas dessa aí, e veja no final como ele fala, né? Eles trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Reconhecei, pois, homens como esse. Olhe para a conduta dessas pessoas. Essa ideia de reconhecer é a ideia de honrar e respeitar essas pessoas que estavam ali no meio da igreja de Corinto. A próxima, tem mais alguns exemplos. Ali fala de Epafrodito. É um texto bastante comprido, né? Como ele era cooperador, companheiro de lutas, né? Versículo 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai. Novamente ele repete, Marcos, trago comigo, pois ele é útil para o ministério. Então era bastante normal os líderes reconhecerem essas pessoas que estavam servindo a igreja, que se dedicavam ao serviço de Deus, alguns ali até com risco de vida. Veja ali o nosso amigo Epafrodito, né? Visto que ele tinha saudade de vós e estava angustiado, porque o vistes que adoeceu, né? Epafrodito ficou doente e ele ficou preocupado com os irmãos que não tinham notícia dele. Olha a cabeça desse homem, né? Puxa vida, ele ficou angustiado, com efeito adoeceu mortalmente. A coisa de Epafrodito era sério, mas ele estava preocupado com os irmãos, né? Porém Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e tenha menos tristeza. Percebe esses relacionamentos, esse se importar, essa convivência, essa comunhão desses homens que a igreja ali era importante, esses exemplos ali, e João está fazendo isso sobre Gaio. Jesus certa vez falou assim, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que João está mostrando? Que não havia uma diferença entre aquilo que Gaio ensinava e aquilo que ele vivia. Não havia distância entre a teologia e a sua vida. Aquilo que ele falava era visível na maneira como ele se portava. Verdade e vida tinham correspondência. O ensino, sua ministração, o seu ministério tem como objetivo não somente transmitir fatos aos ouvintes, aos discípulos, conhecimento concernente à fé cristã, que são fundamentais e necessários, mas todo ensino, toda edificação, todo discipulado, ele tem o objetivo de levar as pessoas a experimentar, a viver e praticar aquelas coisas que ele ensina. E vejam só, pelo menos algumas passagens que a palavra de Deus nos mostra sobre isso, e quero ler com vocês. Um dos propósitos do ensino, de toda pregação, de todo discipulado, de todo aprendizado, é que as pessoas venham a crer e a obedecer à verdade. Tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes. Considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Novamente aquela ideia, né? Para que você seja próspero, é exatamente essa mesma ideia, será bem-aventurado naquilo que realizar, ou seja, é essa prosperidade que João está desejando, e que Tiago aqui também está falando um conceito semelhante. Operoso praticante, você vai bem, você avança, quando aquilo que você aprende, passa a ver parte da sua vida. Essas verdades não são apenas algo pelas quais nós pensamos e meditamos nessas quatro paredes aqui, no domingo à noite ou domingo pela manhã. As verdades que são aprendidas e ouvidas é para que quando saímos daqui e segunda-feira começamos o nosso trabalho, nossos relacionamentos com nossos cônjuges, com a nossa família, com nossos parentes, essas verdades sejam vividas, sejam experimentadas, sejam observadas. Realmente essas pessoas vivem a verdade que estão aprendendo. E o mundo nos cobra. Quando um cristão pisa na bola, todo mundo, né?
Eles apontam, eles sabem direitinho. Por quê? Porque eles sabem que o cristão é uma pessoa que conhece a verdade e que deve viver a verdade. Em Filipenses, Paulo fala algo semelhante: o que também aprendesses e recebesses e ouvisses e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Observe a sequência, né? O que você aprendeu, Paulo falando ali aos Filipenses, né? O que vocês receberam, aquilo que vocês admitiram na sua vida, o que vocês viram, a maneira como vocês observaram como eu pratico essas coisas. Pratica, faça igual. Então esse é o objetivo fundamental da verdade. A verdade é verdade quando ela passa a fazer parte da nossa vida. Quando apenas entendemos ela como absorção de fatos e conhecimento em si, essa não é a fidelidade, ainda não entendemos o que é a verdade. Mas tem um outro objetivo mais. A próxima. Outro objetivo de todo o ensino é para que nós cheguemos à maturidade cristã. Veja o que Paulo fala, né? Ele concedeu dons, né? Diversos dons. Ali ele menciona pelo menos 5 dons. O que essas pessoas fazem? O apóstolo, o mestre, o profeta, o evangelista, pastores e mestres. O ministério deles é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A palavra perfeição aqui, aperfeiçoamento, não é levar aquela perfeição absoluta, né, que não existe. A ideia sempre é de levar as pessoas à maturidade. Nós sempre vamos ser né, pessoas que estaremos crescendo e aprendendo mais ao aperfeiçoamento. Para quê? Para o desempenho do serviço, para que aquilo que nós façamos, os ministérios que nós façamos, nós hajamos ali como as pessoas maduras, e não como crianças birrentas, mas como pessoas maduras. A outra razão do aperfeiçoamento é que haja edificação do corpo de Cristo. E o que essa edificação produz? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, andemos alinhados, cooperando uns com os outros, não brigando, competindo uns com os outros, mas alinhados, né, à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, conhecendo, amando e temendo mais quem é Jesus Cristo, o que Ele fez, a sua pessoa, a sua obra, se aprofundando cada vez mais em Jesus Cristo. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por isso que João fala na sua primeira carta, lá no capítulo 2, versículo 6, né, que aquele que diz que tem comunhão com Ele deve andar como Ele andou. Essa é a referência. A comunhão com Deus é com alguém que anda como Jesus. Então nós espelhamos na pessoa e na conduta e na vida de Jesus. Para quê? Quando crescemos, quando nos tornamos maduras, nós aprendemos a ter discernimento das coisas, o conhecimento da palavra de Deus, a prática da palavra de Deus. Rapidamente podemos discernir o erro, a falsidade. Por isso que ele fala assim, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, que pela artimanha de homens e pelas astúcias que induzem ao erro. Na medida em que você conhece a palavra de Deus, você a recebe na sua vida, você começa a viver, você vai crescendo, de maneira que antigamente, né, nós éramos pequenos e facilmente poderíamos ser enganados, mas como adultos não, ainda nos enganamos, né, mas é mais difícil. Por quê? Porque aprendemos a discernir aquilo que é certo, aquilo que não é tão bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, porque conhecemos a palavra de Deus, estamos nos tornando pessoas maduras. Por isso a verdade cristã, ela é sempre comprovada na prática do viver. Assim, então observe ali, como finalzinho do versículo 3, como tu andas na verdade. Esse andar na verdade aqui é alguém que vive, se comporta, é mais do que simplesmente concordância e compreensão, mas é a aplicação radical ao comportamento. A verdade então tem o seu real propósito quando ela é vivida por você, quando ela é experimentada por você. Aí a verdade atingiu o seu âmago, o seu propósito, para o qual Deus nos deu a sua palavra. Ele não nos deu a sua palavra para que nós soubéssemos, tem 66 livros, tem o Novo Testamento, o Velho Testamento, fala sobre Moisés, Abraão, Noé, Pedro, João, Paulo, a igreja, João, Marcos, Atos, as profecias. Que legal.
Esses fatos são importantes, fazem parte da nossa fé. Temos que conhecer essas coisas, temos que discernir, mas essas verdades, esses princípios têm que fazer parte da nossa vida. Por isso ele fala, não é somente concordância e compreensão, mas aplicação. Sem essa compreensão, dessa implicação, ela não atinge a sua realidade maior e fundamental. Ela não foi plenamente compreendida, está desfigurada em seu propósito. Por isso, quando ele fala andar na verdade, significa alguém que está sendo governado por Deus. Não é tanto uma referência à conduta da pessoa em si, a moralidade ou não, mas é alguém que está sendo governado por Deus. Da mesma maneira, João, na sua primeira carta, ele falou: não andeis em trevas. O que ele está dizendo ali? Andar em trevas significa alguém que está sendo governado pelo mundo. Ele não está sendo governado pela luz de Deus. Por isso, você pode ouvir alguém muitas vezes está andando em trevas e mesmo assim ser uma boa pessoa, ser um bom marido, uma pessoa íntegra, honesta, mas ele anda em trevas. Por quê? Porque a sua vida não está sendo governada pela palavra de Deus, pela luz de Deus. Por isso Jesus disse: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então andar na verdade não é simplesmente dizer que está com Jesus, mas é viver essa verdade. Por isso João fala assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja, a verdade é algo prático, mas se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Comunhão, a nossa comunhão, ela se acontece quando andamos na luz de Deus. É uma entrega total. Por isso João também disse, não amemos só de palavra, mas de fato e de verdade. Versículo 4: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Agora ele deixa Gaio e fala, não tenho maior alegria. Qual foi a primeira alegria dele? Versículo 3: eu fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e por saber que você, Gaio, está andando na verdade. Mas aqui no versículo 4 é interessante, João usa uma palavra um pouco diferente. Ainda que a ideia seja sinônima. No versículo 3 ele disse, fiquei sobremodo alegre. No versículo 4 ele diz, não tenho maior alegria do que essa. São palavras diferentes. João estava entusiasmado e feliz com todas as notícias, com aquilo que ele ouviu, como Gaio estava crescendo na fé, andando na verdade. Mas aqui João está dizendo, eu não tenho maior alegria que ouvir que os meus filhos andam na verdade. A palavra aqui maior, não tenho maior alegria, é uma palavra que expressa uma satisfação única, algo distinto e especial. O retorno dos irmãos era uma coisa maravilhosa, mas saber, ao ouvir que irmãos daquela igreja estavam andando na verdade, era algo muito especial para João, algo distinto, algo que sobrepujava, era uma alegria diferente. Por quê? Porque ele observava e ouviu do testemunho daquelas pessoas que retornavam, que o propósito da verdade estava sendo concretizado na vida daqueles irmãos. Vejam, eles estão andando na verdade. Olha, eu discipulei essas pessoas, eu preguei para elas, e olha, o resultado disso era alguma coisa muito especial, particularmente especial, ver que aqueles filhos estavam andando na verdade. Aquela verdade que fora ensinada era real, não era uma questão de vida, de prosperidade financeira, material, mas espiritual. Esse era o anseio de João, ver Cristo formado. Por isso que ele fala muitas vezes, eu me esforço para apresentar cada homem maduro em Cristo, eu me esforço para que cada uma das pessoas sejam apresentadas em Cristo. Era
essa entrega, esse denodo que João e Paulo tinham de levar as pessoas a conhecer mais a Deus. E quando eles viam que essas pessoas, a qual ele tinha discipulado, a qual ele tinha ensinado, a qual ele tinha investido, tinha feito visitas, e foi no hospital, e visitou quando estava doente, e estava junto, e estava desempregado, e estava lá junto, ele caminhou, e aquele irmão agora está crescendo e caminhando. Aquilo não era uma coisa tão especial para João, ver aqueles filhos na fé crescendo, Gaio se tornando um líder, aqueles irmãos vivendo a fé, a realidade da verdade, todas aquelas verdades que eles aprenderam, era real, era verdadeiro. Por isso, quando a gente vê os irmãos crescendo, amadurecendo, tomando decisões de fé, de obediência na palavra, assumindo compromissos com Deus, com a igreja, assumindo ministérios, gente, isso não tem preço. É algo extraordinário, maravilhoso ver a verdade de Deus sendo vivida por você. Uau, funciona, a verdade é verdade, ela é real. Assim como dói muito quando alguém se perde também, machuca muito, dói muito, irmãos. Por isso, irmãos, para concluir, prosperidade, sucesso, saúde, bem-estar, sem a palavra da verdade, é a pior das condições de vida. É ilusório, engana, porque é duplamente falsa, é pobreza espiritual, é fonte de profunda tristeza, porque ignora os reais valores da vida e as realidades eternas. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É pura perda, porque a pessoa supõe equivocadamente que não precisa de Deus. Está indo tudo bem na sua vida, meus negócios estão indo bem, a minha família está bem, estou saudável, estou pagando minhas contas, minha família gosta de mim, até a minha sogra gosta de mim, está tudo certo, o que mais que eu preciso? Você precisa de Deus. Lembram-se daquele jovem rico? Jesus disse: você fez isso, e sim, eu tenho feito todas essas coisas desde a minha mocidade, mas falta uma coisa para você. Aquele jovem tinha uma vida perfeita, mas ele ainda não conhecia a Jesus. Ele não queria de alguém se intrometendo na sua vida, na sua agenda, nos seus negócios. Ele não queria, porque estava indo tudo muito bem. A eternidade é uma coisa de secundária, não me interessa essas coisas. Jesus certa vez disse assim, Lucas 12:34, porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. No que você tem depositado a sua confiança e os seus tesouros? Que coisas são importantes para você? São os valores e as realidades eternas, o conhecimento e a vivência na verdade de Deus, ou apenas no fato de que, bem, estou conseguindo controlar a minha vida, eu acho que estou indo bem? Isso é altamente enganoso, perigoso. Você tem coragem? William Barclay, um comentarista, disse assim: a verdade é aquilo que faz com que a pessoa pense e haja como pensa e age Deus. A verdade é aquilo que faz com que a pessoa pense e haja como pensa e haja Deus. A sua vida começa a ser conformada pelos princípios e pelos valores eternos, que é a verdade imutável. Céus e terras passam, mas as minhas palavras não passarão. Aqui está a verdade, e essa verdade, ela não tem que ser apenas recebida, crida, conhecida, mas também fazer parte da nossa vida. E João está muito alegre. Ele estava alegre com o Gaio, mas principalmente que os filhos, os relatos que ele ouviu, não tenho maior alegria de ouvir que meus filhos andam na verdade. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar a nossa reflexão aqui na carta
na terceira carta de João. Amado, procede fielmente naquilo que praticas. Então, João vai aprofundar, vai esclarecer ainda mais aquilo que ele está dizendo até aqui. Vamos ficar em pé e orar? Pai, nós não temos uma compreensão completa da grandeza que é a Tua verdade, a Tua palavra. E muitas vezes a gente fica se questionando, duvida, gostaria de experimentar, vacilamos. Bondoso Deus, mesmo diante de toda essa nossa natureza muitas vezes instável, o Senhor nos ama. Muitas vezes não conseguimos ser coerentes com essas coisas, mas o Senhor continua nos amando e continua falando ao nosso coração. Ó Espírito de Deus, continua trabalhando em nosso ser, trazendo compreensão, convencimento, oportunidades para viver essas realidades especiais, grandiosas, de viver na prática da verdade. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes ela nos complica. Falar a verdade sempre, ser íntegro, ser fiel, são coisas que nos debatemos. Há situações que muitas vezes somos menosprezados, somos ridicularizados. Pai, não é fácil, mas a verdade é algo que sempre faz bem. Nós nunca perderemos nada por obedecer, por crer e por praticar a Tua verdade. Ajuda-nos a viver nessas coisas, para a honra e glória do Teu nome, para que experimentemos toda a boa dádiva que o Senhor tem para nós, que são contidas aí, as quais o Senhor se comprometeu, fiel e comprometeu. O Senhor zela pela Sua palavra, porque o Senhor é verdadeiro, o Senhor não nos engana. Podemos confiar em Ti, porque em todas as coisas o Senhor sempre foi fiel e verdadeiro. Nenhuma palavra Sua falta, porque elas são firmes, nada pode movê-las. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente, boa semana, Deus abençoe vocês e ande na verdade.